Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me assistindo. Aqui é o professor Guilherme Amorim, da disciplina de História, dessa vez com um visual novo. Eu mesmo acabei fazendo a minha barba e cortando meu cabelo por conta da quarentena forçada que nós estamos tendo que passar, para evitar sair de casa e ir ali no salão, fazer a barba, cortar o cabelo, enfim. São situações são situações que o momento nos exige. Bem, nesse novo vídeo, conforme havia combinado lá atrás, eu ia tentar a cada aula deixar algumas atividades para serem respondidas. E na aula seguinte eu ia iniciar antes de iniciar um novo tema, um novo capítulo propriamente dito, eu ia voltar a essas perguntas num processo de correção comentada, só que dessa vez um método experimental. Eu consegui aqui estudar um pouco uma forma de apresentação da montagem das aulas, onde vocês vão ter o meu rosto aqui, algumas imagens aqui para ajudar a ilustrar, algumas gesticulações, etc. E nesse campo aqui, algumas imagens, alguns gráficos para auxiliar no tema propriamente dito. E nesse caso específico, nós vamos fazer o processo da correção de atividades em que eu passei para vocês na semana passada. Então vejam só, pouquíssimas pessoas me deram um retorno sobre as atividades. Essas pessoas eu computo na tabelinha que eu montei como resolução de atividades, e outras eu recomendo que procure saber o que é necessário, como, etc., para a gente responder. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa proposta de resolução, onde qual vai ser a ideia? Eu vou ler a questão e nós vamos fazer comentários sobre as alternativas para ver se o raciocínio de vocês está correto, ou se o chute de vocês foi correto, etc., para a gente encontrar a melhor forma possível. Então vejam só, nós estamos tratando de Primeira República ou República Velha, e essa é uma questão da Unicamp, que diz o seguinte: a denominação de república oligárquica é frequentemente atribuída nos primeiros 40 anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte de um vocabulário político necessário ao entendimento desse período. Certo, isso é um trecho retirado de um livro, a República da Revolução de 1930. Certo. Relacionando os termos do enunciado à chamada República Oligárquica, pode ser explicado da seguinte maneira. A questão, na prática, ela nos pede para explicar, para encontrar aqui entre as alternativas a melhor denominação, a melhor classificação de República Oligárquica. De República Velha. Lembrando que a nossa República foi criada através de um golpe, onde os militares comandaram a República nos primeiros momentos, e depois essa República foi passada para o poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, através da política do café com leite, temas abordados na aula anterior. Então vejam só. Alternativa letra A. Os coronéis representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições, realizadas com voto aberto. Isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Essa alternativa está errada, porque a República os governadores representavam as oligarquias estaduais, tudo bem, e controlavam as eleições, realizando de voto aberto. Isso sustentava a República da Espada. República da Espada foi o nosso primeiro momento enquanto república, onde na prática os nossos dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles eram militares, eles eram acostumados numa política do eu dou a ordem e espero que ela seja cumprida. Então, nesse primeiro momento, eles acabaram se deparando com muitos dos problemas de diálogo com a sociedade civil, com políticos, com as oligarquias de um modo geral.
na qual vários coronéis governavam o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Então essa alternativa aqui ela tem alguns equívocos. Vejamos então, letra B. Diante das revoltas populares do período, que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliaram aos coronéis para se chefiarem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. Essa alternativa ela também está equivocada no sentido de que as revoltas populares do período ameaçavam as oligarquias estaduais. Nem sempre. As revoltas desse período elas são muito diversificadas. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, da revolta da Chibata. Foi uma revolta que eu vou detalhar melhor na nossa próxima aula, mas foi uma revolta que foi um levante de marinheiros contra as condições de vida, de atuação dentro da marinha. Não representava uma ameaça de fato às oligarquias, etc. Vou citar também o movimento operário, o ano de 1917, onde estoura a nossa primeira greve geral. Não são greves que ameaçam o poder dos coronéis, são greves em luta pela conquista de direitos, melhores salários, condições de vida. Então a letra B também ela tem alguns equívocos. Letra C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis, certo. Que definiam o poder político nos municípios, certo. E estes fraudavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiavam o presidente da República e este retribuía com recursos aos estados. Eu vou mostrar um gráfico depois, vou tentar construir ele, de forma que eu tenho um município. Dentro do município, de uma região, a figura do coronel ela é muito presente, ela é o contato direto entre o eleitor e o político. O coronel faz uma aliança com os governadores e o governador faz uma aliança com o presidente. Então essa cadeia hierárquica ela alimentava o mundo político ao longo da Primeira República. Então essa alternativa C é a alternativa correta. Por que a letra D não é correta? Os governadores excluídos da política do café com leite, que é aquele revezamento político entre Minas Gerais e São Paulo na presidência do país, os governadores excluídos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam bandos de jagunços. Não, tem uma série de equívocos. Eu mudaria essa alternativa. Na verdade, a história ela acontece da seguinte maneira. Governadores do Sul e restante do país, especialmente, se unem para acabar com a política do café com leite. É isso que acontece. Então a letra D ela também é uma alternativa equivocada, certo? Avançando para questão 2, é uma questão dissertativa, ou seja, você precisa escrever para me responder. Não tem como você vir aqui marcar a letra A ou B. Se você fez isso, errou. Vejam só, uma questão da FUVEST. A República não foi uma transformação pacífica. Bem ao contrário. Para além da surpresa provocada pelo golpe de Estado de 15 de novembro, seguiu-se uma década de conflitos e violentas de toda a ordem, na qual se sucederam as dissensões militares, os conflitos intraoligárquicos, os motins populares, a guerra civil, o atentado político contra a vida de um presidente da República. No interior dessas lutas se forjou a transformação de um Estado imperial em Estado republicano, do Império Unitário em República Federativa, do parlamentarismo em presidencialismo,
do bipartidarismo organizado nacionalmente em um sistema de partidos únicos estaduais. Forjou-se um novo pacto entre as elites e um novo papel para as Forças Armadas. Então essa questão, ela tem um enunciado que nos traz várias informações, que é um contexto, é um resumão, a grosso modo, do que foi essa Primeira República ou República Velha. Que no final nos diz o seguinte: formou um novo pacto entre as elites e um novo papel para as Forças Armadas. Porque, vamos lá, um pacto entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, propriamente dito, e um novo papel para as Forças Armadas. Por que o novo papel? Ao longo do Brasil imperial, do século XIX, XVIII, o papel do exército era único e exclusivamente proteger as fronteiras e reprimir revoltas de escravos, rebeliões pela colônia fora. Já no processo da República, o exército ganha um outro caráter, além dessas de proteger as fronteiras, etc. Mas ganha um papel político, no sentido de... Ora bolas, foi o exército que deu um golpe de Estado para criar a República Brasileira. E a partir de então, o exército sempre, ora aberta, ora fechada, busca ser protagonista nas decisões políticas, nos rumos políticos do país. Esse é o lance. É uma interpretação, é uma dica para ajudar a dissecar esse enunciado desse tamanho. Então vejam só, letra A. Identifique e caracterize um episódio conflituoso próprio dos primeiros anos da República no Brasil. Essa alternativa é muito interessante, ela nos dá várias possibilidades. Então, você no seu livro, você poderia ir lá folheando e achar a parte das revoltas, das rebeliões da Primeira República. Eu vou citar uma, que eu vou planejar uma próxima explicação, um próximo vídeo detalhando melhor essas revoltas da Primeira República. Vejam só, a revolta da Canudos não. Revolta das greves operárias, propriamente dito. O Brasil, nos primeiros anos do século XX, começou a organizar um mundo do trabalho mais dinâmico. Vejam só, a escravidão havia chegado ao fim, havia uma onda de imigrantes chegando a todo momento no país, de japoneses, italianos, alemães, enfim, o Brasil se tornava cada vez mais dinâmico nesse sentido. Só que à medida que as pessoas iam trabalhando, o mundo do trabalho ia se dinamizando, não havia nenhum tipo de legislação trabalhista, no sentido de jornada de trabalho, salário mínimo, homens, mulheres, crianças, idosos trabalharem ao mesmo tempo, enfim, essas questões. E a partir do 1900, da primeira década do século passado, digamos assim, o movimento operário começa a ensaiar, dar seus primeiros passos rumo a greves, mobilizações de categorias em busca de direitos. O que a Inglaterra havia vivido ao longo da Revolução Industrial, o Brasil estava começando a entrar nessa fase. Então, em 1917, estoura a nossa primeira greve geral no país, atingindo principalmente ali a região dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde concentravam as maiores indústrias desse período. Este é um exemplo de movimento, de rebeldia, de revoltas que surgem aqui no nosso país. E a letra B. Explique o novo papel para as Forças Armadas a que se refere o texto. Então, vejam só. Vou primeiro aqui na letra B.
Os militares foram decisivos na implantação da República e assumiram o governo durante a República da Espada. Por que os militares foram fundamentais? Porque foram eles, através da força, que deram um golpe de Estado. Através das armas, eles chegam no imperador Dom Pedro II e o convidam a ir embora do país. Simples assim. E a partir disso eles dão as cartas sobre como vai acontecer os rumos políticos do país. E a partir disso eles se tornam protagonistas políticos, seguiram reprimindo os movimentos e levantes sociais. Então veja, a letra A, ela nos traz as alternativas, ela nos traz alguns exemplos de revoltas que aconteceram. Revolta da Armada, Revolução Federalista no sul do país, Canudos, Revolta do Contestado, Revolta da Chibata, Greves Operárias, Revolta da Vacina. Todas essas revoltas foram em regiões diferentes do país. E o exército, entre outras coisas do aspecto político, ganha um caráter de combater, de reprimir esses levantes. Canudos tem uma história muito triste no sentido do exército reprimir a população, no sentido de literalmente assassinar as pessoas, matar as pessoas para destruir uma comunidade que havia se construído ali no nordeste do país. Bem, são esses os elementos da aula, da correção das atividades. Mas aí eu tenho algumas questões para tratar antes de finalizar o vídeo, eu vou reforçar isso sempre. Nas próximas atividades que vocês enviarem, eu preciso do seguinte combinado. Sejam enviados em formato PDF. Eu acho possível fazer isso pelo celular e mais fácil ainda pelo computador. Por quê? Porque isso padroniza os arquivos que eu vou receber. Porque vejam, eu recebi arquivos em Word, recebi arquivos em PDF e recebi JPEGs, que foram arquivos escaneados. E quando você escaneia ou tira foto de algum arquivo, simplesmente aparece imagem 1, imagem 2 e por aí vai. Imagina eu fazendo o download de todos esses arquivos e jogando no meu computador. Vai ficar uma bagunça sem fim. Então, além do arquivo estar em PDF, eu preciso que você o salve com o seu nome completo, e a turma que você faz parte. Porque aí vai facilitar minha vida aqui no processo de organizar dentro do computador. Certo? Por fim, queridos, estou disponível a dúvidas, sugestões, elogios, esse novo método aqui de correção, de dinâmica das aulas, para a gente tentar tornar esse processo o menos cansativo, doloroso possível. No mais, fiquem em casa, leiam livros, estudem bastante e pratiquem a resiliência com seus familiares. No mais, queridos, nos vemos nas próximas videoaulas. Abraço!